Você já se perguntou como orar? O que eu falo na oração? Como eu falo na oração? Isso é um tema que a gente vai abordar hoje. Então fica comigo até o final do vídeo que você vai saber exatamente como falar com Deus. Olá, meu querido amigo, minha querida amiga, que bom ter você aqui para nós estudarmos mais uma vez a Palavra de Deus. E hoje temos um tema muito interessante e muito fascinante, que você pode acompanhar aí na tela. Deixa eu jogar aqui na tela. Esse daqui é o nosso quadro Lição em Ação. Como você já sabe, se você não está inscrito no canal, já se inscreve, porque é importante que você esteja inscrito. Muitas pessoas estão assistindo, só que não estão inscritas, então podem aí perder a continuidade da nossa série de estudos. Então confere se você está inscrito, isso ajuda demais o canal e ainda faz com que essa mensagem chegue a mais pessoas. O tema de hoje é a oração na prática. Olha só que legal, que tema fascinante. Esse tema aqui você pode trabalhar um pouquinho mais ele estudando o nosso estudo anterior, que foi bem interessante também, que a gente falou sobre oração, tá? Da importância da oração, uma vida de oração. E hoje então, a oração na prática. Antes de nós começarmos o nosso estudo, eu gostaria de mandar um abraço aqui para algumas pessoas. Tem algumas pessoas que comentam aqui, só que não tem o nome delas, e aí eu não consigo falar nominalmente. Mas temos aqui a Adia Gomes, eu não sei se é assim que fala, mas que bom que você está aqui. Temos também a Dalva, temos a Dita Nepomuceno, a Nila, e temos uma outra irmã que comentou no último vídeo que não tem o nome dela aqui. Mas que bom que vocês estão aqui, é sempre um prazer ter vocês aqui, e quando vocês comentam eu sinto que não estou falando sozinho. Então isso é muito bom e incentiva a gente aqui a criar uma comunidade, né? Não ser só eu falando e vocês só ouvindo, mas vocês interagindo, que esse é o legal do nosso estudo aqui. Então você pode deixar aqui nos comentários uma pergunta que você tenha da Bíblia, que daí eu gravo um vídeo só para responder essa pergunta, tá? Pra gente ter mais vídeos no canal e ter mais essa interação aí com vocês. O estudo de hoje, como eu já falei, é a oração na prática. E antes de começar, eu gostaria de indicar essa leitura aqui que é muito especial e ela é muito intensa para você entender como orar, tá? É um estudo complementar que você pode fazer com esse livro muito fabuloso, que é Ouse Pedir Mais. Então fica aqui de dica, de recomendação. Eu tenho certeza que quando você lê, ele vai abrir os teus olhos para um mundo que você talvez não conheça. Vamos lá então para a nossa tirinha? Essa tirinha ela é bem específica, ela é bem direta ao ponto, porque ela deixa bem claro. Quanto mais você conversa com Deus, mais você vai sentindo a atmosfera do céu. Isso fica bem claro, né? Porque no primeiro quadradinho ali, ou no primeiro retângulo, a pessoa fala tanto com Deus que ela já não vive na Terra, digamos assim. Ela vive presencialmente, mas a mente dela, as conversas dela, são tudo do céu. E olha só, quanto menos você fala com Deus, mais distante você fica dele. Isso é muito óbvio. E isso é muito triste também. Então, fica de reflexão já essa primeira imagem para você pensar. E aí, eu tenho falado muito ou pouco com Deus? Será que o meu relacionamento com Ele é de ocasião? Então, se eu estou passando por um momento turbulento, eu vou falar com ele. Se não, tá tudo certo? A gente vai clicar um pouco nessa tecla hoje, tá? É importante que você não entenda esse vídeo aqui como um puxão de orelha, porque eu não te conheço. Talvez, né? Eu não sei quem está assistindo. Entenda como uma reflexão para você entender o que você está vendo aqui e colocar em prática, tá? Porque isso é importante. Não adianta a gente ter muito conhecimento e não ter nenhuma prática. É a mesma coisa que não ter conhecimento. Só que é ainda pior, porque você sabe e não pratica. Então, olha só, vamos para o nosso verso, que está lá em Salmo 62, versículo 8, e diz assim para nós: Confie nele em todo tempo, ó povo, derrame diante dele o seu coração. Deus é o nosso refúgio. Aqui começou falando em todo tempo. Então, quando eu acho legal esses versos que a Bíblia traz, generalizando, porque não fala assim, ó, se você tiver com problema financeiro, você não precisa ir até Deus. Se você tiver com problema no relacionamento, também não precisa. Só precisa se você tiver, sei lá, enfermo, entre outras coisas. Você entende que ele fala para tudo, em todo tempo? Então tá bem explícito nesse verso, né? E tem que ficar bem claro aqui, nesse verso, que Deus é o nosso refúgio, tá? Você pode ter confiança no teu dinheiro, na tua casa, no teu carro, nos teus familiares, em algum amigo, mas nenhum deles chega perto do que Deus pode representar na tua vida, que é o refúgio. Então, no mar de impossibilidades, no mar de dificuldades, Deus ele pode te trazer a paz que só Ele dá. Então, reflita nisso. Isso é extremamente importante, porque nas dificuldades da vida a gente vai ver que o pessoal da Bíblia, né, das histórias que estão relatadas, elas tinham essa firmeza. Por quê? Porque elas confiavam em Deus. Simples assim. E você também pode confiar
confiar nele. A primeira pergunta é: como é sua vida de oração? E aí, será que você só faz aquela hora, a oração do almoço, a oração ou quando tá em algum problema? Como que é a sua vida de oração? Só você consegue responder essa pergunta. Mas a gente vai avançar um pouquinho mais. Você ora como uma rotina ou você ora só nas dificuldades? Você sabe que Daniel, ele tinha o costume de orar 3 vezes por dia. Não importa o que acontecesse, ele orava 3 vezes por dia. E é interessante que às vezes a gente pode pensar que Daniel era um desocupado, mas não, ele era um político. Então a gente vê os políticos do nosso tempo, eles têm uma atividade muito intensa. É viagem, é reunião, é de tudo. E olha só, Daniel mesmo assim orava 3 vezes por dia. E aí, quanto tempo você tem orado? Você ora só na dificuldade? É interessante a gente pontuar isso aqui, porque quem ora só na dificuldade trata Deus como remédio, não trata Deus como um amigo. Aqui tem uma frase que diz assim, ó: as suas orações se limitam a pedidos ou nelas também há louvor a Deus? Sabe aquela pessoa que só pede, 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 pede? E se tirasse os pedidos, será que você conseguiria falar com Deus? É muito interessante a gente começar a pensar nisso, porque a gente vai conseguindo desenhar o panorama da nossa oração, né? Como a gente conversa com Deus. E aqui tem uma outra pergunta que é bem legal, diz assim: você já experimentou por meio da oração o poder e a presença de Deus que transformam tudo em sua vida? Olha só, eu já senti esse alívio da carga só orando. Então eu tenho certeza que você já passou por algum momento desse, aquele momento em que você sente a paz do céu no seu coração, e isso é muito especial, né? Que sensação boa. Aqui a gente vai lembrar um pouquinho de João falando que Deus, que Jesus é a videira. Ó, a oração é a ligação constante entre nós, os ramos, e Jesus, a videira. Se desejamos crescer e florescer, devemos continuamente tirar seiva e nutrição da videira viva, pois separados da videira não temos forças. Isso daqui é muito óbvio, mas a gente tem que falar, porque as pessoas não entendem. Você lembra na Bíblia quando fala que Jesus veio para dar vida e vida em abundância? A pessoa que não vive com Cristo não vive em abundância. Vive como um sobrevivente, na verdade. Então a gente precisa pensar nisso também, tá? Ó, esta é a bênção de perseverar na oração. Deus nos ouve e sempre responde. Isso daqui tem que ficar bem claro, tá? Deus sempre responde. Não tem nenhuma oração que Deus não ouça. Então não importa qual situação, parece que Deus não me ouve. Não, Ele tá te ouvindo e Ele tá te respondendo. Às vezes você não tem os olhos espirituais para ouvir a resposta de Deus. Então você pode pedir isso a Ele também. Aqui diz: em seu tempo e de modo perfeitos, ainda que nem sempre da maneira que esperamos. Talvez você tente doutrinar a Deus. Então, Senhor, desse jeito aqui é o melhor, daquele jeito ali não vai dar certo. Se der certo isso daqui, ó, aqui pode dar certo. Não, você tem que descansar, né? Colocar na mão de Deus, fazer a tua parte. Você não pode deixar que Deus faça a tua parte, né? E aí sim, Ele pode desenvolver a parte dele. Que aí o sobrenatural a gente deixa com Deus. Então essa semana nós vamos ver histórias de pessoas da Bíblia, homens e mulheres de oração, e a gente vai ver essa vida intensa de oração deles. E quem seria o primeiro? O primeiro então é Elias, orando em meio à crise. Então você tem que lembrar que Elias, ele não foi um profeta comum, tanto que ele foi levado ao céu, vivo. E olha só que maravilha. Lembrando que ele era uma pessoa como nós. E a gente vai ver aqui que ele passou por um momento de turbulência como eu e você. Ele foi fiel a Deus em tempos muito difíceis. Imagina que o rei de Israel, você é o profeta de Deus, e você tem que ir lá, colocar o dedo na cara dele e falar que ele tá errando. Essa foi a missão de Elias. E aqui diz, lá em 1 Reis 16:33, assim: Acabe provocou a ira do Senhor, o Deus de Israel, mais do que todos os reis de Israel antes dele. Então pensa se não era um rei perverso. Era, e muito, era o maior de todos que já tinham passado. Então foi uma grande responsabilidade de Elias confrontar esse rei de Israel. E a gente tem que lembrar que lá em 1 Reis 18, conta a história do Monte Carmelo. Aquilo foi muito emocionante. Imagina você estar presente ali e ver Deus derramando fogo do céu e acabando com tudo. Com o altar, com a água que estava em volta, com a pedra, reduzindo tudo a cinza. Foi um espetáculo, né? Foi muito incrível. E é interessante que depois dessa vitória, dessa baita vitória, acontece o capítulo 19 de 1 Reis. Parece que muda totalmente a história. Elias, ele se mostra muito debilitado. Não de forma física, mas mentalmente, né? Ele fica com medo da ameaça de Jezabel. E quantas vezes você já passou por isso? De Deus dar uma enorme vitória para você e pouco tempo depois você fica triste por circunstâncias difíceis, por desafios, por dificuldades, talvez financeira, no relacionamento, enfermidades. É bom a gente pensar nisso, porque Elias passou pela mesma coisa, só que ele venceu. Mesmo tendo experimentado uma grande vitória com Deus, ele permitiu que, em um momento de exaustão, o medo da morte abafasse sua fé. Então, quem nunca? É interessante que às vezes
vezes a gente julga, pô, mas por que Elias fez isso? Sendo que ele era uma pessoa tão próxima de Deus, mas nós fazemos igual e pior também. E isso é impressionante. Só que Deus não deixou o servo dele jogado. Ele foi e cuidou tão bem, alimentou de uma forma tão boa, que Elias então levanta e caminha 40 dias e 40 noites. Olha que baita milagre, olha que interessante como Deus cuida dos seus servos. Eu tenho certeza que Ele tem cuidado de você. Talvez você não olhe, mas pensa, você respira todo dia, você tem alimento todo dia, eu tenho certeza que você tem pessoas que te amam. Olha só o quanto Deus se preocupa com você. Às vezes uma palavra, um verso, um vídeo, é para justamente Deus cria toda uma situação para falar com você. E aí, você tem sido sensível à voz do Espírito Santo? Ou não, você não tem ouvido ele? Você precisa orar por isso. E é interessante que Deus muitas vezes responde nossas orações de forma espetacular. Aqui a gente pode ver algumas. Então, quando ele multiplicou os pães, quando ele andou sobre as águas, quando ele fez o milagre ali de passar com o povo de Israel pelo Mar Vermelho, às vezes Deus também responde de forma silenciosa. Só que às vezes nós nos comportamos de outra forma. Olha só, em outras ocasiões vacilamos e cedemos à tentação, achando difícil seguir a Deus com fé inabalável. Procuramos as respostas divinas do jeito que esperamos recebê-las. Então olha só, do jeito que a gente espera, não do jeito que Deus quer. E aí, sem perceber que os pensamentos e os caminhos de Deus são muito mais altos e sábios do que os nossos. Então você tem que confiar em Deus e descansar. Lembrando, fazer a tua parte e deixar a parte de Deus com Deus. Qual que é a nossa próxima história? É sobre quando as orações parecem não ser respondidas. E olha só, a gente tem que deixar bem claro aqui, parecem. Não que elas não sejam respondidas, elas parecem que não são respondidas. Aqui a gente vai entrar com a história de Ana. Não sei se você já viu ou ouviu a história de Ana, é muito interessante, tá lá em 1 Samuel 1, e ela foi a mãe de Samuel. Ana é um exemplo de mulher consagrada que orou por uma questão bastante específica. Qual que era? Ela queria ter um filho. A princípio parecia que Deus não responderia, mas ela perseverou e Deus atendeu. Aqui a gente tem que deixar bem claro que não é porque Deus não quer. Ah, puxa, eu vou ter que orar ou Deus não tá ouvindo? Não, a gente vai falar sobre isso mais pra frente. Em seu tempo, Deus atendeu ela em seu tempo perfeito e segundo a sua vontade. Às vezes a espera aprofunda a nossa caminhada com Deus, pois aprendemos a confiar mais nele. E aí, uma luta com Deus, né, de você ter ali perseverança, talvez madrugadas de oração e ter uma vitória, não é muito mais satisfatório? Eu tenho certeza que sim. E olha só, algumas perguntas aqui pra gente refletir. Confiamos que ele realmente sabe o que é melhor, mesmo quando não temos uma resposta imediata? E aí, você consegue confiar em Deus mesmo quando você não ouve uma resposta? E mais, cremos que no tempo e no modo perfeitos ele responderá? Será que a Bíblia poderia falar alguma coisa sobre isso? Mas antes, olha só o que diz aqui. Às vezes nossas orações não são atendidas do jeito que nós queremos. Isso com certeza acontece com você, ou da forma rápida que a gente espera. A gente parece que às vezes trata Deus como se fosse um mordomo, né? Ó, faça isso, faça aquilo, faça daquele jeito. Mas a gente vai ver que a Bíblia apresenta formas de a gente falar com Deus, tá? Pra gente entender um pouquinho mais a vontade dele, a gente precisa recorrer à Bíblia. E aqui vão ter os versos do lado, tá? E aí você pode conferir aí na sua casa. Mas olha só, busque a vontade de Deus, não a sua. Você acha que você nunca errou? Isso é muito importante de você refletir, porque às vezes você pensa assim, não, a minha vontade é a melhor vontade de todas, mas você tem que entender que é Deus que é sábio, Deus que conhece tudo. Você, como a gente pode dizer, uma frase bem normal, né? Uma frase que todo mundo fala, você nasceu ontem. Com certeza Deus sabe muito mais que você, então você precisa buscar a vontade dele, não a sua. Considere suas motivações. Então preste bem atenção, será que eu tô pedindo isso por um motivo plausível, para querer obedecer a Deus realmente? Por exemplo, eu quero comprar um carro que seja feito à vontade de Deus. Mas com esse carro eu vou levar os irmãos para a igreja, mas aí você pede um carrão, né? Mais para ostentar do que para fazer a obra de Deus. É interessante a gente então considerar as nossas motivações. Próximo, pergunte se há um pecado acariciado. Tem um verso lá em Provérbios bem forte que fala: o que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Então olha só a importância de a gente não ter pecado acariciado. Isso é extremamente importante. Você tem que perguntar a Deus, porque às vezes você tá tão na rotina de fazer ou praticar esse pecado, que você não entende mais como que é um pecado, e isso é um perigo. Então a gente precisa perguntar a Deus se a gente tem algum pecado, porque ele mostra, tá? Ele não deixa você cego. Próximo, permaneça em Deus e em sua palavra. Então busque ele com o coração, né? Não para provar o que você quer, o que você está pensando, mas para ele justamente falar com você. Ore com fé. Quantas pessoas a gente vê na Bíblia? Daniel, José, os amigos de Daniel, Elias, Moisés,
Paulo, tantas pessoas oraram com fé e eles tiveram essa presença de Deus constante na vida deles. E isso a gente também pode ter. Basta que nós separemos um tempo de qualidade com Deus todos os dias. Examine se o seu coração está humilde ou orgulhoso. Lembrando que o orgulho nos afasta de Deus e isso é um perigo. Então a gente tem que examinar o nosso coração. Será que o que eu estou pedindo a Deus tem sentido com o que ele pede de mim? Então a gente vai pensando mais profundamente quando a gente começa a refletir nesse ponto. Persevere. Quantas situações na Bíblia o próprio Jesus vai usar entre parábolas para mostrar para nós o quanto a gente precisa perseverar na oração. Então também tá aí a referência bíblica para você ver um pouquinho mais sobre a perseverança. É interessante que a gente vê no nosso mundo, no século 21, que as pessoas que deram certo na vida, elas não tentaram uma ou duas vezes, elas foram perseverantes, elas tinham um alvo e foram atrás desse alvo. Em todos os aspectos nós precisamos ser perseverantes, principalmente na oração. Aqui está bem colocado, persevere. Próximo, perdoe os outros. Lembra que Deus ele não pode perdoar quem não concede o perdão? E isso daqui é difícil, né? Porque as pessoas nos magoam, as pessoas nos ferem, mas se o próprio Jesus perdoou aquelas pessoas que estavam crucificando ele, nós também podemos perdoar quem fala mal da gente, quem dá algum desconforto na nossa vida, porque a gente se diferencia pelo amor, né? Então a gente precisa perdoar também. E por último, lembre-se, Deus vê o quadro completo e sabe o que é melhor. Então, olha só, imagina que aqui dessa capa eu só vejo esse quadradinho aqui. Eu ia saber o que é todo esse resto? Se eu não conhecesse essa capa, talvez não. Mas Deus, ele conhece tudo. O que a gente vive é um minúsculo átomo dessa capa aqui. Então a gente tem que pensar nisso. Deus conhece o fim, Deus deu o princípio. Então concentrar nossa vida na mão dele é a melhor escolha que a gente pode fazer. Vamos então avançar para o próximo tópico, que é Jesus nos ensina a orar. Na época de Jesus era muito valorizado o quê? As orações longas, mostrar que era religioso, então ia até a praça, abrir o braço e começar a orar em voz alta. Só que Jesus criticou esse tipo de oração, porque ele mostrou para os discípulos dele e para nós também que isso era só a casca, o que importa para Deus é o coração. E aqui vai dizer que isso era só exibição de falsa piedade. E é interessante que um dia Jesus estava orando, isso você pode ver lá em Lucas 11, ele estava orando e daqui a pouco os discípulos viram ele. E aí viram quanto era sincera a oração dele, falando com o Pai, e aí eles perguntam para Jesus: Senhor, nos ensina a orar? Porque eles viam um grande contraste entre Jesus e os fariseus da época deles. Então nesse momento Jesus ensina o que a oração deve ser sincera e brotar do coração. Não uma coisa repetitiva. Ah, eu escrevi essa oração aqui, pronto, eu sempre vou falar isso. Não, tem que brotar do coração. Porque eu tenho certeza que você não fala com seus amigos de forma decorada. Por exemplo, como se fosse um robô, né? Oi, meu amigo, tudo bem com você? Não, você fala de uma forma normal. Então você fala como um amigo. E assim, então, a gente vai ver que Jesus também ensinou uma oração para eles nesse momento. E a oração que a gente vai falar aqui um pouquinho. Vamos por parte dela para a gente entender o que representa cada parte. Pai nosso que estás nos céus. Olha só o que diz aqui. Reconhecimento do relacionamento pessoal com o Pai de todos nós. A sequência vem: santificado seja o teu nome. Reverência e respeito diante da santidade de Deus. E aí, você tem reverência na casa de Deus? Você tem reverência pelas coisas de Deus? Quando você fala essa parte da oração, você representa isso. Próxima. Venha o teu reino. Anseio pela volta de Cristo e pela habitação do Espírito Santo até que isso aconteça. Você nota que quando a gente faz uma oração, nós não podemos falar de qualquer jeito? Então isso daqui está tudo representado aqui, que a gente vai continuar ainda. Tudo isso declara alguma coisa. Então quando você fala de qualquer jeito, como se fosse decorado, você não fala com o coração. E isso é um problema, né? Porque aí Deus, ele quer o nosso coração, não só o falatório. A próxima é: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O que diz isso? Entrega e oração para que a vontade de Deus seja feita em nossa vida, confiando que Ele sabe o que é melhor, em vez de apenas pedir o que queremos. Que interessante. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Então, pedido pelo sustento necessário, tanto físico quanto espiritual, porque só Deus pode nos alimentar espiritualmente. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos também aos nossos devedores. Arrependimento, busca de perdão e disposição de perdoar como Deus nos perdoa. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Súplica por proteção e abrigo contra o mal neste mundo. E por fim, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.
admissão de que tudo que somos, temos e fazemos pertence a Deus. Glória e louvor somente a Ele. Então olha só que oração bonita. Você pode estudar essa lição com mais detalhes, né, essa oração, e fazer do teu jeito, trazendo exatamente o que Deus fala ali, mas da sua forma, do teu coração. Vamos então para a próxima parte, que é louvor, confissão, pedidos e ação de graças. Olha só, orar a gente tem que deixar bem claro, e eu deixei isso bem claro desde o início, que oração é conversar com Deus como um amigo. Então você não fala como um robô com Ele, você fala de forma natural. Muitas vezes, porém, nossas orações se reduzem só a pedidos. Então, sabe, eu vou orar porque eu tô precisando de alguma coisa de Deus. E aí, eu gostaria de perguntar novamente, se o pedido fosse tirado da sua oração, e o agradecimento também, quanto tempo você conseguiria falar com Deus? É interessante de pensar isso, porque é justamente o relacionamento que vai mostrar como que tá o seu relacionamento com Deus. Se só se baseia em pedido e agradecimento, tá faltando muita coisa aí. Vou trazer alguns elementos para você incluir na sua oração. O primeiro é louvor. Você louva a Deus por tudo que Ele fez na sua vida? Lembrando que Ele é o seu Criador, Ele é o seu Redentor e Ele te salva diariamente. Você tem reconhecido isso? Através do louvor a gente pode então exaltar o nome de Deus. O próximo tópico é confissão e perdão. Olha só o que diz aqui. Quando falamos com Deus e permanecemos nele, naturalmente renunciamos ao que nos prende ou nos separa do Senhor. Quanto mais perto dele, mais percebemos nossa indignidade e pecaminosidade. Então a gente pode ver através de várias histórias bíblicas, né? De pessoas que tiveram acesso a Deus e viram o quão indigno eram de estar perto dele. E isso a gente vai percebendo na nossa oração também. Quanto mais você chega perto de Deus, mais a luz dele brilha para você ver os defeitos do seu caráter. Por isso que a gente precisa orar cotidianamente. Próximo, pedidos. Quais desafios você enfrenta? Será que são relacionamentos? Será que são enfermidades? Será que são financeiro? Então você precisa pedir a Deus, né? Orar por esses casos, porque a gente sabe que Ele sabe, mas quando você conversa com Ele, vai aumentando o seu relacionamento com Ele. E por fim, ação de graças. Olha só, talvez venham à mente grandes bênçãos, então um livramento que você viu, um acidente evitado, uma grande bênção na sua vida, mas e os menores? O simples ato de você estar respirando nesse momento, o simples ato de a sua vista estar enxergando nesse momento. Olha só quanta bênção Deus nos dá e a gente não percebe, a gente não para entender. Nós somos muito beneficiados, então a gente tem que agradecer a Deus por tudo que Ele é e faz por nós. Agora nós vamos entrar num tópico bem interessante que é outras perguntas sobre oração. Então tem uma pergunta que eu falei ao longo do vídeo até agora, mas a gente vai responder nesse momento. Por que orar se Deus já sabe? E aí, você já fez essa pergunta? Por que eu vou orar por um problema que eu tenho, sendo que Deus sabe de tudo? Olha só o que diz aqui para nós. Não que isso seja necessário para que Deus saiba quem somos, mas para nos habilitar a recebê-lo. A oração não faz Deus descer até nós, mas nos eleva até Ele. E orar faz bem a nós mesmos. Por quê? Porque interrompe tudo que a gente está fazendo. Leva-nos a reconhecer que Deus é soberano e a nos colocar aos seus pés. Além disso, quando o convidamos a agir, caminhos se abrem para a sua atuação. Presta bem atenção nessa parte. O Espírito Santo intercede por nós quando não sabemos orar como convém, que isso está escrito lá em Romanos. Olha só quanto benefício. Então, seja o que você esteja passando, você precisa orar, porque isso vai aumentar o seu relacionamento com Deus. A próxima pergunta. Por que orar quando tudo vai bem? O emprego tá tudo certo, meus relacionamentos estão tudo ok, o dinheiro tá na conta, não tem nenhum problema de saúde, muito pelo contrário, tá com muita saúde. Por que orar? Olha só, aqui também temos a resposta. Autossuficiência e orgulho podem ser grandes barreiras a uma vida de oração robusta. Se percebêssemos o quanto carecemos de Deus, nós o buscaríamos muito mais. Preste bem atenção no que eu vou falar agora. Qual é mais fácil de carregar? Andar carregando um copo cheio ou vazio? Com certeza é um copo cheio. Você nota que quando nós estamos cheios de bênçãos, isso pode ser um perigo para a nossa vida espiritual, porque justamente a gente pensa nisso, na autossuficiência. Então eu não preciso de Deus, eu tenho tudo. E isso é um enorme perigo. Então por isso que a gente tem que sempre, constantemente orar a Deus, porque a gente não sabe o quanto nós precisamos dele. Próxima pergunta é, qual é o papel da fé na oração? Aqui também tem a resposta, olha só. A oração e a fé são aliadas íntimas e precisam ser consideradas juntas. Lá em Hebreus você vai ver que tem um verso que diz assim, sem fé é impossível agradar a Deus. E um outro verso diz aqui, ó, tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhes sucederá. Tá falando de fé. E ele deixa claro que nosso pedido deve ser feito de acordo com a vontade de Deus. Porque como eu já falei anteriormente, Deus não é um mordomo. Ele é um ser muito superior a nós, mas que nos trata como filhos. Então a gente precisa
prestar atenção nisso. E com quem devo orar? Olha, é muito importante, extremamente importante que você tenha a sua oração particular. Isso é inegociável. Você precisa orar com Deus. Você pode separar, como Daniel, um tempo a sós com Deus todos os dias, para que aquilo se torne rotina na sua vida. E uma coisa, quando se torna rotina, é muito mais fácil de fazer, né? Vira um hábito. Tem outras formas também com quem devemos orar. Nós devemos orar com a nossa família. Então, se você não tem a sua família, reúna um grupo de amigos, faça um grupo de oração. Isso vai ser muito benéfico para você. E também orar na igreja, né, com os nossos irmãos, que é justamente o que diz aqui. As 3 formas são muito importantes. E a última pergunta aqui é: como devo ouvir? E aí, você lembra dessa imagem que a gente já trabalhou em outros vídeos aqui? Essas aqui são as 2 armas do cristão, que é o estudo da Bíblia e a oração. E aqui diz o seguinte: a forma mais evidente e segura de ouvi-lo é unir oração ao estudo da Bíblia no momento devocional. Nada de ficar parado e tentar esvaziar a mente e ouvir seus próprios pensamentos. É leitura da Bíblia e oração. Isso fica bem claro, então você precisa ter o seu culto pessoal. E para finalizar, tem uma frase muito importante aqui, que eu quero que você encerre esse vídeo pensando muito nela. Que diz assim, ó: se pensarmos e falarmos mais de Jesus e menos de nós mesmos, teremos muito mais de sua presença conosco. Você já notou que quanto mais você fala de algo ou de alguém, você vai vivendo aquilo muito mais intensamente na sua vida? É a mesma coisa quando a gente fala de Jesus. Quanto mais você se aprofundar no estudo da palavra, quanto mais você falar dele para outras pessoas, mais você vai sentir ele vivo na sua vida. Que essa seja uma lição para essa semana, que você procure e busque mais a Deus, porque ele está do seu lado nesse momento. É só você falar com ele. Eu espero que esse estudo esteja fazendo a diferença na sua vida. E se tá te marcando, não esqueça de se inscrever nesse canal e também ativar o sininho. Foi muito bom estudar com você, eu espero que você esteja gostando dessa sequência de estudos. Eu te vejo na próxima semana. Até mais!